vez vocês já ouviram falar nessas expressões? Filho de peixe, peixinho é, tal pai, tal filho, fulano é escaldado e cuspido. Não, Como é que é? É escarrado e esculpido, cuspido, escarrado, escaldado. Fulano é... Gente... mais ou menos isso. Enfim, vamos para o vídeo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal. Peraí. Tá lá em Gênesis 26. Corta o resto, né? E aí fica a partir daqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Já vou pedir para vocês curtirem, comentar, compartilhar esse vídeo para que o nosso canal possa alcançar mais pessoas. Querendo a gente ou não, nós sempre nos parecemos com os nossos pais ou com aquelas pessoas que nos criaram. Muitas vezes pela educação que a gente teve, né? Então a gente traz coisas boas dos nossos pais, mas também às vezes a gente traz defeitos, manias, dificuldades. É sobre isso que a gente vai conversar aqui no capítulo 26 de Gênesis. Primeiramente, tem uma grande fome nas terras de Isaac, e aí ele decide sair das terras, né, para não morrer de fome lá. Pensa em ir para o Egito, mas Deus pede para ele não ir. E ele vai lá para as terras de Abimeleque, que é o rei dos filisteus. Só que Rebeca era uma mulher muito bonita. E aí Isaac ficou com medo de chegar lá, as pessoas acharem que Rebeca era muito bonita e matarem ele para pegar a mulher dele para isso. Ele fala que Rebeca é irmã dele. Depois Abimeleque vê o Isaac lá namorando com Rebeca e fala: opa, ele mentiu para mim. Eles conversam, acabam se entendendo. Também fala sobre um conflito pelo uso de água, né, que Isaac fazia poços e aí vinha alguém, tomava, dizia que não era dele. Ao invés de Isaac ficar batendo de frente com as pessoas, ele prefere agir em nome da paz. E ele acaba deixando pra lá, quer o poço, fica com o poço, vai para outro lugar, constrói outro poço. E assim vai até o momento que ele consegue o próprio poço sem ninguém ficar perturbando ele. Abimeleque reconhece que Isaac é um homem de Deus, que percebe as bênçãos de Deus na vida de Isaac e decide fazer uma aliança com ele. E aí a gente relembra uma história no passado. Abraão fez exatamente a mesma coisa tempos atrás. Ele falou que Sara era irmã dele, com medo das pessoas matarem ele por conta da beleza de Sara e para pegar ela como esposa. Aqui a gente vê o filho repetindo o mesmo erro do pai. Cada um de nós já fez isso alguma vez, vai lá criticar o erro do pai, por que você fez isso, tal, e daqui a pouco nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas pensam que a Bíblia é um livro muito retrógrado, que não tem nada no Velho Testamento que a gente possa aproveitar. Na verdade, toda a palavra de Deus é inspirada, e se ela está ali é porque ela vai servir para a nossa instrução. A gente pode trazer aplicabilidade para a nossa vida. Histórias de seres humanos mesmo que caíam, levantavam, né, tentavam novamente, assim como a gente hoje, né? A gente cai, levanta e a gente tenta permanecer nos caminhos de Deus. E quando eu começo a repetir os erros dos meus pais, como é que eu faço para não passar esse erro para frente para o meu filho e ele continuar repetindo? Vocês vão acabar escutando bastante eu falar aqui sobre minha avó. Minha avó me criou, foi a minha maior inspiração. Infelizmente ela faleceu esse ano, mas ela deixou muitos ensinamentos para minha vida e orientações valiosas. Quando eu era pequena, eu lembro que o dinheiro que a minha avó recebia naquele mês sempre era para pagar a dívida do mês anterior, porque ela acabava comprando um monte de coisa fiado e quando ela recebia o dinheiro, ele todo já estava comprometido. É mais ou menos a situação de maioria dos brasileiros, né? Eu aprendi desde pequena que o dinheiro que a gente recebe, ele é para pagar conta. Não é para guardar, não é para investir, não é para poupar, não, é para pagar conta. Então, isso já ficou ali na minha cabeça. Então, quando eu comecei ali com os meus 19 anos, ganhei uma bolsa da faculdade, que eu estudava na universidade pública, e eu ganhei uma bolsa de extensão, acho que eram uns R$300 na época. É um pouquinho! Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi adquirir um cartão de crédito e adquirir muitas coisas que eu muitas vezes não precisavam e que não deveria comprar. Eu sou rica! Cada mês eu ia ficando mais endividada e toda vez que eu recebia a bolsa já era para pagar as dívidas que eu tinha e ainda ficava faltando. Eu comprava muito além do que eu recebia. Eu criei isso como regra na minha vida, então por muito tempo tudo que eu ganhava era para pagar conta. E eu não aprendi a poupar, eu não aprendi a guardar,
né? Eu não aprendi que eu deveria gastar menos, e isso vai passando, né? Então, assim, a gente traz essas coisas que a gente aprende na infância. Se os seus pais eram poupadores, provavelmente você vai ser uma pessoa que sabe poupar. Se os seus pais eram gastadores, provavelmente você vai ser esse tipo de pessoa também gastadora. Só que nada é fixo, né? Não quer dizer que você vai ser assim para sempre. Você tem que avaliar a sua vida, ver se você tá caindo no mesmo erro do seu pai, se aquilo que seu pai fez foi errado. Você pode aprimorar, e é assim que a gente honra pai e mãe. Há diversas formas, né, da gente valorizar os pais, mas uma delas é essa: você valorizar a educação que ele te deu, porque ele deu tudo que ele podia, o que ele tinha condições na época, e aquelas coisas que de repente que ele te passou que não eram tão boas assim, erros, manias, você melhorar aquilo. Você está honrando seus pais quando você faz isso, né? Os pais querem sempre o melhor para os seus filhos. Eles querem que os filhos se superem. Eu tentei começar a estudar, né, essa parte financeira, e eu aprendi, né, que eu precisava poupar. Hoje em dia eu tenho uma forma de lidar com o dinheiro totalmente diferente de antes, né? Eu gasto menos do que eu ganho, eu tento poupar, eu tento não ficar comprando tudo em cartão de crédito. Aliás, eu tento gastar o mínimo possível em cartão de crédito. São coisas que a gente vai aprendendo e vai modificando a nossa vida. A gente tem que avaliar e tentar mudar. A gente aprende coisas boas, muito boas com os nossos pais. As coisas boas é importante a gente valorizar e levar com a gente e levar para os nossos filhos. Quando eu tinha mais ou menos aí uns 5 anos, a minha avó sentava na mesa comigo quando eu chegava da escola e ela começava a ler comigo. E aí ela me ensinava a soletrar as letras, né? B com A, Bá, e aí ia me ensinando. E aí eu lembro que eu pensava assim, nossa, olha como a minha avó sabe ler. Um dia eu quero ler como ela. E ela sempre me incentivou muito. Se tem uma pessoa que me incentivou a estudar, a querer aprender, a gostar de ler, foi a minha avó. Depois que eu aprendi a ler, eu sentei com a minha avó, trouxe um livro para ela ler e tal, e eu percebi que ela só fazia aquela mesma coisinha que ela fazia antes. Juntar uma letra com a outra e soletrar a sílaba. Depois ela acabou me falando que ela não sabia ler e que ela aprendeu a soletrar aquelas palavras para me ensinar, para que eu quisesse aprender, para que eu sentisse vontade de estudar. Então, assim, eu percebi o esforço da minha avó em querer me dar o exemplo, mesmo que ela não tivesse aquilo. Ela me deu, muitas vezes, coisas além do que ela podia. A gente precisa ser muito grato aos nossos pais pelo aquilo que eles deram, porque eles deram o que eles tinham, muitas vezes deram o que não tinham, e muitas vezes o que eles não conseguiram dar porque eles não tinham condições de dar. Eles não conseguiram dar, muitas vezes, uma educação financeira porque eles não sabiam ter um controle financeiro. De repente ele não te ajudou a ter uma saúde mental boa, porque de repente eles também não conseguiam ter. E o nosso papel hoje, como adultos, é pegar tudo que a gente recebeu dos nossos pais, ver aquilo que é bom e levar também para os nossos filhos. De repente não foi tão legal, aquilo que não nos faz bem, algo que eles trouxeram pra gente que na verdade não fez com que a gente crescesse. Essas coisas a gente vai tentar eliminar da nossa vida, tentar crescer em cima daquilo, aprender de uma forma diferente, para que a gente possa quebrar o ciclo familiar de algumas manias ruins. E quando a gente tiver filhos, não sei quem já tem, eu ainda não tenho, mas se eu tiver, eu tentar passar de forma diferente algumas coisas, por exemplo, a educação financeira. De repente a forma como eu vou passar para o meu filho vai ser diferente, porque eu percebi que a educação financeira que eu tive não foi muito boa, então eu fui lá, eu aprendi, e aí de repente para o meu filho eu vou passar de uma forma diferente. E talvez eu vou errar em outras coisas, né, que eu ainda não percebi que eu estou errado. Assim que a gente vai crescendo, não culpando os outros, não culpando por aquilo que a gente não teve condições de receber, mas agradecendo pelo aquilo que a gente recebeu, buscando aprimorar aquilo que a gente recebeu e tentando passar para a posteridade. Aquela historinha de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, é uma grande balela, não existe, né? A criança ela vai fazer exatamente aquilo que ela vê os pais fazendo. Se nós queremos que os nossos filhos ajam de determinada forma, que eles não mintam, não podemos mentir. Se não quer que eles falem palavrão, nós não podemos falar palavrão. O nosso exemplo é o que vai educar os nossos filhos. É uma grande lição pra gente, tanto como filhos, como pais ou futuros papais. A palavra de Deus traz essas orientações pra gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Comenta aqui embaixo se você gostou. Um abraço para vocês. Tchau!
Fulano é encravado e encarnado e esculpido. Gente, hoje eu tô